Queria cumprimentar o Sr. Ministro das Finanças, os Srs. Secretários de Estado, e queria começar por colocar uma questão de natureza constitucional, para a qual, aliás, convocava, a jeito de comentário, quando entender formular o Presidente da Comissão, e que não tem nada a ver com estas questões das datas e das entradas em vigor, etc., tem a ver com o que aqui foi anunciado pelo Sr. Ministro das Finanças na sua intervenção inicial. A proposta de lei que estamos a discutir, a proposta de lei 26/11, é uma proposta que, do nosso ponto de vista, não implica qualquer alteração à lei do orçamento. Não é, portanto, aquilo que se costuma dizer um orçamento retificativo. Porquê? Porque, do nosso ponto de vista, não ultrapassa os limites das despesas. Pelo contrário, reduz os limites da despesa. E não há... altera, em consequência, quadros orçamentais, mas sempre no limite da redução da despesa. E, portanto, nós partimos do princípio que esta lei é uma lei de impostos, de facto, fundamentalmente de impostos, e que, por ser uma lei de impostos, de aumento de receitas, que, portanto, não implica alterações a orçamentos retificativos, e como lei de impostos, tem que vir aqui à Assembleia da República obrigatoriamente. Muito bem. Mas aquilo que o Sr. Ministro das Finanças anunciou aqui no início desta intervenção, de facto, pronuncia um orçamento retificativo na medida em que anuncia um aumento do limite de uma garantia, de um artigo que envolvia uma garantia de 9 mil milhões de euros, que passa para 13 mil milhões de euros. E convocou o Partido Socialista para apresentar essa iniciativa que envolve uma alteração, de facto, uma correção ao orçamento. Ora, do nosso ponto de vista, Sr. Ministro das Finanças, há uma reserva absoluta de iniciativa dos orçamentos de Estado e das alterações ao Orçamento de Estado, isto é, dos orçamentos retificativos, que repousa no Governo. Totalmente no Governo. Dilo o artigo 161 da Constituição e dilo também, no que diz respeito às alterações orçamentais, o artigo 50º e o artigo 39º da Lei de Enquadramento Orçamental. Ora, o que significa que, e por isso eu convoquei o Sr. Presidente da Comissão, porque podemos estar sobre a mesa, face àquilo que foi anunciado pelo Sr. Ministro das Finanças, com a hipótese de virmos a constatar a entrada de uma proposta de alteração à proposta de 26, que tem em si mesmo uma natureza inaceitável do ponto de vista desta Assembleia. E, portanto, eu queria convocá-lo para este debate, Sr. Ministro, e queria lhe dizer o seguinte: eu acho, nesta análise que estou aqui a fazer nesta meia hora, que às tantas valia a pena o Governo, naturalmente, o Sr. Ministro das Finanças e o Governo, procurarem apresentar rapidamente à Assembleia da República uma proposta de alteração do orçamento, de orçamento retificativo, que envolvesse uma alteração do artigo 78º, salvo erro, envolvendo um aumento dos limites das despesas, das garantias, em forma, utilizando aquilo que é de competência exclusiva de iniciativa do Governo, que são os orçamentos de Estado e as alterações ou os orçamentos retificativos. Eu convocava o Sr. Ministro para refletir sobre isto e para tomar uma outra iniciativa completamente separada desta. A reboque desta, não pode o senhor, na nossa opinião, promover um orçamento retificativo. E era esta a questão inicial para a qual eu queria convocar, porque me parece que é, sem prejuízo do valor das questões colocadas aqui sobre entradas em vigor em junho ou em janeiro, uma questão maior introduzida inesperadamente, diga-se, pelo Sr. Ministro neste debate. Naturalmente, quanto ao conceito da proposta de lei 26, também registrei que o Sr. Ministro, na parte final da sua intervenção, apelou a esta Assembleia para o mais urgentemente possível aprovar estas medidas.
Da nossa parte, o Sr. Ministro não terá essa oposição, mas terá a exigência de que, para que isso seja possível, o Governo tem que cumprir todas as suas obrigações perante esta Casa. A começar por aquilo que é a total ausência de estimativas e de estudos que acompanham esta proposta de impostos. Chamemos-lhe assim. Eu já não lhe vou perguntar, porque sei qual é a sua opinião, embora apeteça insistir, que um debate desta natureza tinha que ter necessariamente o outro lado da medida. E que o senhor, se não é legalmente obrigado, eticamente deveria obrigar-se a apresentar a esta Assembleia quais são as incidências orçamentais dos cortes na despesa que está a promover. Desde as alterações e os cortes no subsídio social de desemprego, ao subsídio de desemprego, a majoração de 10% para agregados desempregados com dependentes, que não sei se terá alguma incidência, porque julgo que nunca entrou em vigor, a eliminação do alargamento do segundo ao quinto escalão das despesas de educação, aliás, uma medida anunciada em setembro e utilizada uma única vez por este Governo, rigorosamente na véspera, no mês das eleições, assinale-se a curiosidade da coincidência, mas as incidências orçamentais nestes cortes, do programa de qualificação do emprego, enfim, de uma série de medidas anunciadas e que têm uma quantificação em termos de corte na despesa que nós deveríamos saber. Eu sei que o senhor pode promovê-las por decreto-lei, senhor. Mas já, por exemplo, porque faz parte da lei, da proposta de lei 2611, o senhor não avança com nenhuma estimativa de aumento de receitas para nenhum dos impostos. Como também não avança com as incidências no corte das despesas estimadas pelo efeito do congelamento da contratação de funcionários, seja na administração central, seja na administração local. Aliás, contratação esta que também é agravada relativamente àquilo que o Sr. Ministro disse aqui no debate orçamental. Eu recordo, Sr. Ministro, que no debate orçamental, a propósito do congelamento, ou do dito congelamento da admissão dos funcionários da administração local, o senhor anunciou que não se aplicava, havia o respeito pela autonomia e agora impõe uma série de tramitação e de penalizações que na prática anula a autonomia do poder local, mas isso ficará para a audição dos competentes representantes. E, portanto, nós estaremos disponíveis para acelerar o processo, mas falta isto que é essencial. Eu vou-lhe colocar ainda uma outra questão, rápida, só, sobre aquilo que o senhor procura passar insistentemente da distribuição equitativa do esforço que é pedido. Queria que abreviasse na questão. E vou-lhe dizer, pegando pelo IRS, senhor Ministro, eu abrevio a questão, senhor Presidente, é que não há de facto distribuição quantitativa, nem através do exemplo que acaba de referir. Eu vou-lhe dizer, no primeiro escalão, o acréscimo de IRS representa um volume acrescido de quase 10%. E no último escalão, de 3,3%. Não há qualquer espécie de comparação. Esta é que é a realidade. Como também aumenta 20% a taxa inferior do IVA, e aumenta 5% dos bens considerados essenciais, e aumenta 5% no escalão mais elevado. Não há distribuição equitativa. Os do primeiro escalão veem o seu IRS aumentado quase 10%. Os dos últimos escalões, 3,57% e 3,3%. Senhor Ministro, isto não é equitativo.